Oi, oi, oi! Dia de entrevistando por aqui, com parceria aqui dos meus amigos da Contato Internet. E hoje eles vão falar tudo de infraestrutura, é isso? Correto. Recebo o Alexandre e o Cassiano. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado. E aí, aquela famosa apresentação clichê. Começa se apresentando quem é o Alexandre na Contato, o que ele faz lá. Então, eu estou na Contato desde 2001, bastante tempo, né? E eu hoje sou gerente do setor de tecnologia e infraestrutura de rede. Trabalho juntamente com o Cassiano na gerência, na administração da rede, da infraestrutura da Contato Internet, né? Então, em 2001, lógico, a tecnologia era totalmente diferente e o cenário era outro, né? Hoje a gente tem coisas muito diferentes aí na rede e depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então tá, já surgiu várias perguntas aqui, mas vamos deixar. O Cassiano se apresente. Então, eu sou o Cassiano, trabalho na Contato há cerca de 10 anos. Trabalho juntamente com o Alexandre e mais 3 analistas lá no setor de Nokia. A gente basicamente gerencia a rede da Contato, infraestrutura, ampliação, parte de backbone, parte lógica da rede, né? A gente faz com que a internet chegue na casa lá do assinante, na sua casa. Depois nós vamos saber também como é que chega lá em casa, né? Como é que chega aqui, porque parece que é fácil, mas tem todo um processo, né? E aí, a gente já vamos aproveitar, 2001 para 2024. Claro que mudou bastante coisa. Mas o que mudou, assim? Já que tá bastante Então, tempo ali. a Contato ela passou por uma série de mudanças ao longo do tempo. É bom lembrar também que eu estou desde 2001, mas a empresa já tem 28 anos de existência. Exatamente. Uma empresa foi fundada em 96. Em 96 era o início da internet no Brasil, né? A Aquela discada internet ainda? ainda via Primórdios. telefone. Né? Tu tinha que fazer uma ligação telefônica para daí conectar E com o era caro, provedor. né, Alexandre? Ainda pagava por pulso de chamada, né? Então, em 2001, quando eu entrei na Contato, a tecnologia ainda era via telefone, ainda era dial-up, que a gente chama, né? Mas logo depois, em 2002, a empresa começou a pesquisar novas soluções para melhorar a velocidade, e aí entrou as tecnologias de radiofrequência. Né? O rádio foi uma tecnologia para a época inovadora, porque ele dobrava a velocidade em relação à internet via telefone, né? E isso foi um avanço muito grande para a época, era o que se tinha mais próximo de uma banda larga, né? Que se chama de banda larga hoje em dia. Mas ainda assim, para a época, as tecnologias em geral de internet eram muito primitivas, né? Era muito eh, simples, digamos assim, né? Não existiam recursos de multimídia como tem hoje, né? E a tecnologia foi evoluindo, né? Então, em 2008, Cassiano, correto? 2008. Em 2008. 2008 a gente começou. Você já estava em 2008 na Contato, eu acredito? Não, ainda não. Ainda não, né? Não. Tá, mas a gente começou em 2008, você entrou em 2012, né? Acho Isso. que foi em Ó, 2012. memória boa. A gente começou em 2008 estudo de tecnologias através de fibra ótica. Isso mesmo. E ainda em 2008 a gente implementou o primeiro enlace de fibra ótica aqui na cidade de Araranguá. Era um enlace que na época tinha por objetivo conectar a Contato a alguns pontos de repetição de sinal de rádio. Então ele servia para melhorar a qualidade do rádio. E aí, em 2012, iniciou essas tecnologias de fibra ótica na casa do assinante. E aí o Cassiano pode Isso. introduzir um pouco sobre isso. Continuar a história. Em 2012 já era uma tecnologia um pouco mais antiga, né, mais legada do que a gente tem hoje, se falando de fibra, era uma tecnologia que se chama EPON. E a Contato começou pequenos atendimentos, né? Primeiro era principalmente a parte de empresas, né, Alexandre? Aí depois se migrou isso para edifícios, né? E aí dentro do edifício a gente conseguia atender vários clientes. E aí foi onde deu esse start, né? Esse pontapé Perfeito. inicial aqui dentro da cidade. Inclusive, a Contato foi pioneira em questão de fibra mexer com ótica, fibra aqui na região. de né? rádio, de fibra. De rádio, fibra, isso, justo. É bom lembrar também, eram tecnologias muito caras na época, né? Caríssimas. Assim como o rádio, quando começou, era muito caro. A pessoa, para colocar um acesso rádio na sua casa, tinha que desembolsar um valor alto para adquirir os equipamentos. Isso. A fibra também foi assim. O primeiro passo da fibra também tinha um valor alto de investimento para chegar na casa do assinante. E aí vamos falar bem o popular. Era só quem tinha um pouquinho mais de dinheiro que poderia ter condições para colocar um tipo de internet assim, né? Exatamente. Isso. E hoje tá Exatamente. super acessível. Ainda Super bem. popular. Hoje é... Então, aí, nessa época, 2012, que foi, digamos assim, o pontapé inicial da fibra ótica na cidade, a coisa começou a evoluir, começaram a surgir novas tecnologias, os custos começaram a diminuir, e aí começou a se tornar algo mais acessível para as pessoas, né? Tanto é que, a partir de 2019, a gente já não comercializou mais nada em cima de rádio, exclusivamente fibra ótica.
né? Então, houve uma virada de chave ali 2018 para 2019. Ainda existia antes disso algumas localidades que era necessário atender com rádio, né? Pela distância, Mas pelo hoje já custo. não... Hoje é 100% fibra 100% ótica na casa do 100%, assinante. né? Né? Uhum. E como que chega a internet na nossa casa? Como é que funciona? Vocês lá, o que vocês fazem? Qual é a demanda? Explica um pouquinho pra gente. Então, digamos que a internet em si, a nuvem de internet chega na Contato é conectada a esses outros provedores, né, a internet. Da internet, a gente tem o cabeamento, vamos fazer algo para leigos, né? Já estou imaginando, pode A gente explicar. tem todos os servidores dentro da Contato, a gente tem os roteadores que fazem a gestão da internet, né, dessas conexões. Vamos supor, da Contato vai sair os cabos que vão chegar lá na tua residência, né? E dentro disso a gente vai fazer toda a gestão. Você vai contratar um plano, a gente vai gerir a sua velocidade contratada, vai gerir os conteúdos para você acessar. Basicamente, acho que é isso, né? Falando a grosso modo. Se a gente aprofundar um pouco em alguns detalhes, a gente tem alguns elementos nessa rede que são fundamentais, né? Por exemplo, a Contato hoje ela tem o que a gente chama de backbone regional. O que é o backbone regional? É uma rede de fibra ótica que interliga toda a região sul do estado. Isso a gente está falando aí de Florianópolis, na verdade até um pouco mais amplo do que isso, né? Florianópolis a Porto Alegre, então é quase que sul do país, né? Então a gente tem um backbone de fibra ótica que faz essa conexão de Araranguá sentido Florianópolis, de Araranguá até Porto Alegre, e essas redes nos conectam em locais que a gente chama de pontos de troca de tráfego, que são os PTTs. Os pontos de troca de tráfego são locais onde alguns participantes, fornecedores de conteúdo, como o próprio Google ou, enfim, outros fornecedores como a Akamai, eles trocam tráfego ali entre si e fornecem tráfego para os provedores também, fornece conteúdo, Netflix, por exemplo. Então, a Contato tem esse backbone regional aqui, né, que atua no Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que nos conecta a esses fornecedores de conteúdo. Além disso, também existe uma camada um pouco mais distante de rede também, que a gente se conecta, que são redes que são subcontratadas, que vão até São Paulo. Então, a Contato se conecta ao backbone mundial de internet, com grande parte da volumetria de tráfego trocada em cima de pontos de troca de tráfego, que estão localizados em São Paulo, em Curitiba, em Santa Catarina, daí seria Florianópolis, né? E Rio Grande do Sul, e Porto Alegre. E aí esse conteúdo que vem de Facebook, de Netflix, que todo mundo acessa hoje em dia, que todo mundo acessa, é transportado aqui para dentro da rede e é entregue na casa do assinante. Então, isso, para que isso funcione, né, com estabilidade, com qualidade, essa é a nossa função. Garantir que a gestão desse backbone esteja 100% em funcionamento. A gente acha que é fácil chegar acha que é fácil chegar a internet lá em casa, né? Ou aqui. 24 horas por dia, 7 dias por semana. E aí, se a gente fica sem internet por algumas horas, a gente já reclama, né? Hoje a internet virou algo fundamental no dia a dia das pessoas. Igual a energia elétrica, né? A gente precisa para tudo, né? Hoje a gente está aqui, é conectado também. Como analista de sistema, de redes, o que cada um de vocês lá faz? Conta um pouquinho qual é a função de vocês na Contato. Vai, Cassiano, fala um pouquinho pra gente. A minha demanda de fato, a gerência, gerir esse backbone que o Alexandre comentou. Viu? Agora a gente já está entendendo mais ou menos. Tanto o nosso backbone aqui, regional, aqui, como essas redes subcontratadas até São Paulo, onde o Alexandre comentou. Também a parte de conexão dos clientes, né? Fazer toda a gestão para que, de fato, tenha uma conexão estável, medir os níveis da rede, ver se está tudo certo, cuidar também de ampliações desse backbone, né, melhorar caminhos, né? A gente tem múltiplos caminhos hoje para chegar, por exemplo, até o Rio Grande do Sul, né? Então, mas a gente está vendo que tem uma determinada demanda que pode tornar esse caminho ainda melhor, né? A gente geralmente mede esse caminho, a gente fala em termos de latência, né? Latência é o tempo que a gente vai chegar, por exemplo, daqui de Araranguá lá no Rio Grande do Sul. Né? Hoje é na casa de 3, 4 milissegundos para a gente chegar lá. Mas, de repente, a gente está vendo que nesse caminho hoje a gente tem uma latência de 6 milissegundos. Mas a gente consegue um caminho hoje melhor de 2 milissegundos. Então, a gente faz toda essa gestão para que
fique melhor o acesso lá para o cliente final. Que bacana. E Perfeito. o Alexandre, o que faz lá? Dentro do setor de tecnologia, que é a minha área, né? Então a gente tem o setor é dividido em pelo menos 3 áreas. É o setor de NOC, que é responsável por monitorar a rede, por garantir a performance e a qualidade da rede, né? Por garantir que o acesso à internet chegue na casa do assinante com total qualidade. Então esse é o setor de NOC que o Cassiano se referiu. É o centro de gerenciamento da rede lógica, né? Então a gente tem uma outra área também lá dentro, que é o setor de construção de redes, de projeto e ampliação de rede. É o setor que projeta novas áreas, surgiu um condomínio, surgiu um bairro novo na cidade. Então, dentro do setor de tecnologia, a gente é responsável também por desenvolver os projetos de ampliação da rede. Então, todas as novas redes que são construídas, elas passam antes, primeiro, por uma análise comercial da viabilidade daquela ampliação e depois por um projeto que precisa ser aprovado na Celesc e também nos demais órgãos, né? Eventualmente em alguma prefeitura, né? Nas cidades que a gente atua. Então, essa demanda de ampliação de redes também faz parte do meu setor. Além disso, a gente também tem um setor de manutenção da rede física. Uma queda de árvore, por exemplo, uma troca de postes pela concessionária Celesc ou alguma cooperativa de energia, ela vai exigir que as equipes de manutenção estejam acompanhando e realizem a manutenção para evitar que os usuários daquela região fiquem sem acesso. E aí quem é responsável é vocês que organizam Isso, tudo? o nosso setor de tecnologia e infraestrutura, né? O nome fala um pouco disso, né? Ele é responsável por essa manutenção da rede lógica e monitoramento, pela construção de novas redes, projeto e construção de novas redes, né? E pela manutenção da rede física. Então, são 3 áreas fundamentais para que a empresa continue aumentando sua cobertura, mantenha uma rede 100% estável na casa do assinante e também possibilite a manutenção dessas redes com o menor impacto possível. Eventualmente, a gente, infelizmente, tem algum impacto em caso de manutenção, né? Uma queda de árvore, um vendaval onde caiu uma placa de sinalização em cima da rede elétrica. É mais raro, mas acontece, né? Acontece. Acidente, né? Próprio acidente. Acidente de trânsito, acaba batendo num poste. Vale lembrar que o acesso para chegar na casa do assinante, ele está passando por vários postes de energia. Essa fibra ótica, ela percorre dezenas de quilômetros até chegar na casa do assinante. Então, nessa trajetória, muitos eventos podem acontecer, né? Desde eventos climáticos até um acidente de trânsito que gere a queda do poste, né? Então, existem muitos fatores aí que precisam ser corrigidos o mais rápido possível, porque muitas vezes uma queda de um poste pode impactar centenas ou até milhares de usuários, né, de assinantes naquela rede. Então, essa equipe nossa é responsável por identificar essas falhas, né? O Cassiano trabalha nessa identificação e monitoramento dessas falhas também. Havendo a falha, acionar as equipes de manutenção para que elas consigam corrigir o mais rápido possível. Então, é um trabalho constante. É um pouco complexa essa parte, assim, eu confesso, mas a gente vai continuar esse bate-papo, vamos fazer uma pausa, tá? E já continuamos. Uma pausa para os comerciais e a gente continua esse bate-papo por aqui. Você vai se sentir em casa. No Center Shopping é assim. Um shopping moderno, completo e aconchegante. Com crediário próprio, cinema 3D, praça de alimentação completa e mais de 70 lojas. Isso é Center Shopping Araranguá. Você vai se sentir em casa. Tire suas dúvidas sobre serviços de despachantes em Araranguá com a Despachante Placar. A satisfação do cliente em ter a documentação do seu veículo de forma segura, com colaboradores experientes para dar agilidade em serviços de licenciamento, emplacamento, transferência de propriedade, entre outros serviços. Despachante Placar, de segunda a sábado, em horário comercial.
E já de volta, então, aqui para continuar esse assunto, que eu acho que é pauta, acho não, tenho certeza que é pauta para muitos entrevistando, porque é muita coisa importante, né? Para a gente Muita aprender informação. por aqui. E aí também, claro, não dá para falar de uma forma muito técnica, senão eu não entendo, quem está assistindo não entende. Então ainda tem que simplificar. Mas eu ouvi falar que tem um data center por aqui em Araranguá. Me conta um pouquinho mais, porque eu só ouvi falar, não sei o que é, como é que funciona. É isso mesmo. Data center, para a maior parte das pessoas, é algo distante, né? A gente ouve falar de data center em grandes cidades, São Paulo, capitais como Florianópolis, Porto Alegre. E por que a gente já tem um desses? A Contato foi pioneira aqui na região na construção de um data center. O que é um data center primeiro, né? Data center é um local onde empresas, governos municipais, governos estaduais têm a oportunidade de armazenar equipamentos, servidores, né? E os seus dados. É um ambiente seguro para se guardar e armazenar dados. Por que a Contato, né, resolveu construir esse data center? Essa ideia surgiu em 2019, inicialmente para atender a demanda da própria Contato, com relação à sua estrutura de dados, de armazenamento de dados, mas a gente começou a perceber no mercado o interesse das empresas, clientes nossas, com relação a melhorar a segurança dos dados. Existem alguns fatores aí de risco, né, ataques cibernéticos, que faz com que as empresas busquem soluções mais seguras para armazenar dados. O que é conhecido hoje como ataques de ransomware, que é o sequestro de dados, né? O sequestro é quando uma empresa tem os seus dados criptografados por um ataque hacker e tem que desembolsar um dinheiro para liberar esses dados. Então, a Contato começou a pensar em soluções para ajudar as empresas em melhorar a segurança dos seus dados, e aí resolveu construir um data center aqui na cidade de Araranguá mesmo, que tem nível de segurança internacional, que a gente chama de data center Tier 3, né? Então, segurança elétrica, segurança contra eventos climáticos, segurança física, segurança lógica também, que isso está dentro de uma área que o Cassiano atua. E essa infraestrutura está em funcionamento desde março de 23, né? Isso. Março de 23, foi uma construção aí que levou em torno de 2 anos, né? E está em pleno funcionamento aqui na cidade de Araranguá. E eu me corrijo se eu estiver errada, quem estiver assistindo, tiver interesse nesse saber mais como é que funciona, tem possibilidade, eu não sei se fala, tá? À venda, pacote, plano, como é que fala? Sim, o Cassiano acho que pode falar um pouco sobre os planos que o data center fornece, né? Sim, isso, são planos. A gente pode atender de acordo com a demanda do cliente, né? Então, a gente vai analisar junto com o nosso time corporativo e junto com o time do cliente para fazer um plano de acordo com a necessidade dele. Né? Nisso vai envolver planos de backup, né? Por exemplo, o cliente tem máquinas lá na sua infraestrutura e ele quer guardar uma cópia daqueles dados em um local seguro. O data center da Contato é para isso. Temos também a questão de colocation, que é o que o Alexandre falou, onde as empresas colocam os servidores lá dentro do próprio data center, né? E de lá saem para suas empresas esses dados. Temos a questão também de máquinas virtuais, né? A Contato fornece uma cloud, que a gente chama, é o Contato Cloud, onde o cliente faz toda a orquestração das máquinas, consegue colocar memória, tirar memória. Ele vai ter um servidor virtual, né? Temos isso também, temos a questão de disaster recovery. Em caso de falha da infraestrutura do cliente, ele consegue subir as máquinas que estavam lá na infraestrutura dele dentro do próprio data center da Contato. Aí a questão de plano, como eu comentei, a gente consegue, junto com o nosso time corporativo e o time do cliente, adequar de acordo com a necessidade dele. Né? De cada cliente. Isso. Que tipo de cliente geralmente contrata esse plano? O serviço de data center é um serviço voltado a empresas, né? Qualquer tipo de empresa. Qualquer tamanho de empresa. Hoje existem planos que são adequados para pequenas empresas, como um comércio, uma farmácia, Isso é legal. um escritório de contabilidade, qualquer tamanho de empresa, ou até mesmo para grandes empresas. Só um pouquinho de cortar, porque quando a gente fala assim de empresa, a gente pensa assim, como é um data center, deve ser um plano muito caro, tem que ser uma empresa muito grande. Sim. Não, pode ser um comércio, então. Sim. Comércio. Para as pessoas entenderem, né? Para que funciona, no que o data center poderia ajudar um comércio, uma empresa média, né? É comum hoje a gente observar em empresas servidores para que elas consigam, os servidores de sistema, do ERP da empresa. Muitas vezes o servidor está no escritório da empresa ou às vezes está embaixo de um balcão, é comum isso.
né? As empresas têm esse servidor lá funcionando há alguns anos e, eventualmente, esse servidor pode ter uma falha e a empresa estar em risco de perder dados. Então, o data center ele serve para elevar o nível de segurança dos dados da empresa. Afinal, hoje, eu diria que em quase 100% das empresas, as informações que elas têm é um patrimônio fundamental para o dia a dia delas. Sem as informações, sem o sistema, sem os dados, sem o estoque de mercadorias, a empresa não vai trabalhar. Exatamente. Né? Então, o risco dessas empresas perderem esses dados com a quantidade de ataques cibernéticos que existem hoje é muito grande. Ou até mesmo um evento climático. Né? Como aconteceu com os nossos vizinhos aqui no Rio Grande do Sul, centenas, milhares de empresas foram afetadas, muitas perderam os dados. E se tivesse um data center? Se tivesse um data center, esses dados não estariam fisicamente lá e poderiam ter sido salvos, né? A gente está tendo relato de muitas empresas pequenas, médias, que acabaram perdendo seus dados no Rio Grande do Sul por não ter tido tempo de tirar de lá os servidores. E Né? aí Então, tá uma situação caótica que foi gerada por um evento climático, né? Que para algumas pessoas foi fator surpresa, eles não tiveram tempo, muitas vezes, de chegar até a empresa para retirar os equipamentos, né? Então, o data center ele se propõe a melhorar tanto a segurança lógica contra ataques de hacker, quanto a segurança física também. Eventos climáticos, né, de grandes proporções, como essas inundações que aconteceram lá. Então, ele tem, na própria estrutura do data center, ele foi construído para suportar esse tipo de evento, né? Ele foi construído numa área aqui na nossa cidade, que é uma área mais alta. Também já pensado muito bem. Pensado na questão de evento climático. Ele foi construído com materiais que que geram proteção contra chamas também. Digamos que um incêndio aos arredores do data center aconteça, ele vai estar protegido porque é um material termoisolante. Então, ele foi também projetado e construído para suportar vendavais ou chuvas de grande intensidade, como já aconteceram aqui, né? Então, ele tem uma série de proteções físicas que elevam a um nível muito grande a proteção de dados. E todos essas falhas aí são meio que comuns e podem acontecer, né? Viraram muito comuns no nosso dia a dia, né? E esse plano do data center, ele tá super acessível para quem tem dúvida? Como é que faz? O Cassiano, a gente pode falar um pouco sobre os planos, mas a gente vai ter máquinas virtuais a partir de R$300 por mês, né? Sim, até menos, né, na verdade. Bem Vai depender muito da necessidade do cliente, né? Uma máquina virtual, Kellen, ela é um servidor que fica virtualmente armazenado na nossa nuvem. Né? A gente fala em nuvem muitas vezes, né? Mas onde é que é a nuvem? Uma das nuvens está aqui em Araranguá, né? Que é o Isso data foi center. muito legal quando começou a falar, ali chamou assim, na nuvem. É, Tá é isso onde? mesmo. Já sei onde tá a nuvem agora. Que bacana. Eu quero agradecer. É muita informação, é tudo muito novo, né? Eu vou confessar que quando o Jonathan falou assim, os meninos que entendem da infraestrutura vão lá, eu disse, meu Deus, e agora? Como é que eu vou conversar com esses homens? Mas foi de uma forma super simplificada pra gente tentar entender, porque é uma coisa mais complexa. Sim, Vocês sim. que são da área, Uhum. vocês entendem melhor, mas ficou muito bacana essa relação, essa informação do data center foi muito válida, porque a gente só ouve falar e acha que só empresas grandes, porque fala empresa e a gente já pensa que assim, tem que ser uma empresa, né? E não, hoje pequenos comércios pode ter, né? Sim, com certeza. Então foi um ponto muito legal. Quero que vocês venham mais vezes com outros pontos pra gente discutir, não, porque eu só fico escutando vocês falarem, né? Mas muito obrigada por essas informações. Obrigado pela oportunidade. E para finalizar, eu vou deixar o microfone aberto, de repente a gente não falou alguma coisa, deixa aquela mensagem assim que faltou, aquela informação. A gente está à disposição no contato para esclarecer dúvidas, se os clientes quiserem tirar alguma dúvida com relação ao data center, ou até mesmo com relação à infraestrutura da rede. A gente está à disposição lá. Quem quiser dar um pulinho lá, tomar um cafezinho, nós estamos à disposição. Então, o Jonathan disse que é super acessível, pode ir lá tomar um café e vocês recebem. Isso é muito bacana, é o diferencial da Contato, né? Claro, com certeza. Algum recado? Eu acredito que de fato seja Era isso, né? Falamos mais ou menos. Falamos. Quem tiver alguma dúvida, só acessar a rede social. Rede social, tem os nossos contatos lá, vai ter o contato nosso corporativo, nosso comercial, com certeza. É que hoje é o meio mais fácil que leva a todos os caminhos é a rede social, né? Exato. Tem Sim. todos os links lá, né? Sim, Tem todos os links, tanto do data center quanto da parte de internet. Então tá, mais uma vez, muito obrigada. E a gente Obrigado. retorna no mês Imagina, que vem para obrigado. falar um pouco mais. E assim, assim como vocês, de repente, eu vou aprendendo sempre um pouquinho mais com a Contato Internet aqui. Eu me despeço de mais um programa e encontro vocês no próximo.
Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.